Hoje eu tô com a Lízia Mendes, que é dentista, e ela vai explicar pra gente como que acontece o envelhecimento dos dentes e de forma que afete, de uma certa forma, esse envelhecimento do rosto. Sim. Realmente tem sentido. Tem. Por exemplo, esse envelhecimento, ele pode chegar mais cedo, por exemplo, dependendo de algum problema de saúde que a pessoa tenha, ou não, ele só vai envelhecer mesmo quando a gente já estiver chegando na terceira idade. A partir de que idade a gente pode considerar um dente desse um dente envelhecido? Tudo bem? Tudo bem, Vanusa, obrigada pelo Prazer convite. É nosso, meu amor. Com certeza o envelhecimento facial, ele tem a ver principalmente com a perda dentária, né? Então, o que a gente observa, a gente consegue acompanhar um aumento, né, na longevidade da população. E a odontologia, ela acompanha esse aumento da longevidade. Então, a odontologia hoje, ela proporciona um bem-estar, um conforto ao paciente que perdeu aquele dente. Eu acho que é bem comum a gente, quando conversa com nossos avós, por exemplo, eles falarem que antigamente, quando iam ao dentista, qualquer dor já perdia o dente, né? Então, hoje em dia, a odontologia vai no caminho contrário a isso. A gente tenta, ao máximo, preservar o dente do paciente, porque, assim, a perda dentária, ela impacta em vários fatores na nossa vida, né? Desde o envelhecimento facial, porque o nosso dente, ele tem um suporte ósseo. Então, quando a gente perde o dente, esse suporte, ele vai acontecendo uma reabsorção desse osso, o que acarreta no envelhecimento facial a longo prazo. Aquela flacidez, a ruguinha no rosto, tem muito a ver com esse envelhecimento facial. Você sabe que quando você fala assim, a gente entra em tantas questões que a gente já defendeu e já conversou aqui no programa, porque aqui é uma coisa puxando a outra. Essa semana a gente estava falando justamente de uma pesquisa que foi feita sobre a questão dos alimentos, né, dos nutrientes, e também nessa pesquisa falando de obesidade, falando de altura das pessoas, que as pessoas estão ficando mais altas, mas aí vem a preocupação das doenças e, obviamente, do enfraquecimento dos ossos nessa pessoa jovem ou nessa pessoa mais alta e relacionada aos nutrientes. E aí a gente acaba entrando um pouquinho nesse quesito também, porque aí a gente vê muitas pessoas indo para as clínicas de estética muito preocupadas só com a face, só com a pele, muito preocupada com a ruguinha, mas não resolve a causa. De repente você está ali o tempo todo mexendo nesse rosto, está esticando, 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 e você não vai vendo esse resultado. Exato. Aí quando vai se analisar direitinho, de repente você só está melhorando a pele, mas o aspecto... Esquece a parte interna, né? Interna, porque aí não adianta você ficar com o rosto todo esticadinho, todo bonitinho, quando na verdade está faltando alguma coisa. Exatamente, é isso que acontece. Já tem hoje em dia estudos mais recentes que mostram que cerca de 72% da população acima de 60 anos de idade perdeu pelo menos um dente na cavidade oral. E isso acarreta em tantos problemas que vão lá desde a mastigação até a estética facial. Essa perda dentária, ela consegue influenciar em vários fatores, até fatores sociais, do convívio social mesmo, sabe? Aquele paciente que perdeu um dente, ele perde a autoestima, ele perde a autoconfiança. Isso afeta o dia a dia desse paciente, né? E quando a gente fala na terceira idade, se trabalha muito a questão da autoestima da pessoa. Sim. A pessoa vai perdendo o dente, aí vai percebendo que não tem problema, vai deixando, daqui a pouco, eu tô envelhecendo mesmo, tô ficando velho mesmo. Acha que o mundo não tá mais dando atenção para aquela pessoa. Exatamente. É um grande erro. Exatamente. Né? É um grande erro, porque esse dente que você cuida, esse dente que você não deixa perder, ou aquele que você vai corrigir, aquele espaço que tá ali aberto que você vai corrigir, vai lhe trazer a juventude. Exatamente, é isso que a gente hoje em dia na odontologia a gente tenta muito trabalhar. É que o paciente ele consiga entender que ele perdeu um dente, então ele tem que procurar o dentista o mais rápido possível. E aí a gente consegue fazer uma reabilitação desse dente perdido. E aí quando se fala desse tratamento, a gente vai por dois caminhos, né? Ou a prótese dentária, que é a dentadura, que acho que a maioria das pessoas já conhece, ou um caminho que seja mais duradouro, como, por exemplo, os implantes dentários, que, graças a Deus, estão cada vez mais comum da população procurar, entender, porque, assim, uma vez o implante instalado, ele fica com você ali o resto da vida. Então, tem muitos benefícios e, cada vez mais, com esse aumento da terceira idade mais saudável, mais ativa, a gente tem um aumento, né, da procura por implantes dentários no consultório odontológico. Lízia, eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa como é que acontece esse envelhecimento. É um envelhecimento que vem da raiz para com o dente, ou são quebras neste dente que de uma certa forma acabam afetando essa raiz? Como é que a gente pode explicar?
Pronto. Existem várias formas de envelhecimento dentário, né? Às vezes a pessoa tem uma higiene adequada, ela consegue escovar direitinho, tem os cuidados, visita o dentista todo ano, mas como o nosso corpo todo, com o passar dos anos, ele tem esse processo, ele sofre esse processo de envelhecimento, né? De desgaste. Outras pessoas, elas têm, assim, alguns hábitos parafuncionais que auxiliam esse processo de envelhecimento, que, como eu posso dizer, eles aumentam esse processo de envelhecimento. Por exemplo, costumam beber muita bebida ácida, ou aquela pessoa que toma vários cafezinhos durante o dia e não tem o hábito de escovar após as refeições. Então, tudo isso vai trazendo vai acarretando em danos ao longo dos anos, né? Deixa eu te falar, a pessoa diabética, ela pode, ou a pessoa com problema de tireoide, pode trazer esse enfraquecimento com menos idade? Com certeza. Quando a gente fala de dente, às vezes as pessoas pensam só no dente, mas assim, é um organismo, né? Então, vários fatores vão acarretar, desde a diabetes, ou seja, o índice glicêmico, o índice de açúcar daquele paciente alto. Paciente com tireoide, que faz uso de medicações, também existem medicamentos que conseguem afetar diretamente o fortalecimento dos nossos dentes. Então, acarreta em problemas futuros, né? Por exemplo, essa imagem que nós temos aqui na tela, eu queria que você falasse um pouco dela. Por exemplo, no caso, aqui é a mesma mulher? É a mesma pessoa. Isso aí é o que acontece quando a pessoa, ela perde os dentes por muito tempo, ela não faz a reabilitação. Então, você observa que tanto em maxila quanto em mandíbula, você tem aquela perda óssea que eu te falei. A gente pode imaginar uma avó e uma neta, uma avó, uma mãe, uma filha, mas a gente nunca imagina que seria a mesma pessoa. Então, assim, a anatomia normal e a perda óssea dental. Aí eu queria chamar a atenção nessa perda de pessoas que passam muito tempo com aquele espaço aberto e se acomodam a não colocar mais dente naquele local. Inclusive para as pessoas da terceira idade, quando o assunto é usar dentadura. Eu digo isso porque, recentemente, meu pai teve uma dificuldade gigantesca. Ele foi uma pessoa que ele passou muito tempo com poucos dentes e foi luta. Não foi porque os filhos não quisessem. Ele, na verdade, era a pessoa mais difícil, mais resistente em não querer cuidar desses dentes. Então, papai fumou durante muitos anos, foram 40 anos fumando, e a gente sabe que isso agravou de uma certa forma. E foi uma pessoa difícil pra gente convencer a cuidar desses dentes. E quando ele partiu para a dentadura, uma das coisas mais difíceis que foi para ele é porque essa dentadura ela não conseguia se firmar. Essa questão também influencia, por exemplo, até para a chegada de novos dentes ou até para a questão da dentadura, para poder reconhecer essa dentadura na boca? Como é que funciona isso? Nossa, influencia muito. Os pacientes que usam dentadura, existe uma queixa muito grande de que eles não se sentem confortáveis. Seguros, né? Não se sentem seguros, assim, para mastigar, que é um hábito que a gente faz todos os dias, todo mundo mastiga todos os dias. Com medo de falar e a prótese cair. É por isso que eu te digo que cada vez mais existe uma procura por implantes dentários. Só que a população ainda tem um pouquinho de medo, sabe? Sim. Medo da cirurgia, medo do implante. E esse osso, ele vai reabsorvendo. A gente vai perdendo o osso com o passar dos anos. Então, hoje em dia, o que é muito comum é o paciente chegou no consultório, vai ter que perder aquele dente, a gente já pensa em reabilitar e já faz um implante dentário lá na mesma cirurgia, sabe? Porque senão ele vai sumindo. Essa parte óssea, ela vai entendendo que ali não tem mais nada, ela não tem mais função. Exatamente. Essa é a palavra certa? Exatamente. Eu não tenho mais função, então eu vou desaparecer. Exatamente. Quando você quer fazer com que essa mastigação venha acontecer, ali já não tem mais. Já não tem mais. É aí que está o nosso maior problema, né? Então, assim, a gente luta muito para que a população ela tenha essa conscientização de perder o dente, já procura uma reabilitação o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo passa, maior a perda óssea e mais difícil é. A gente fala muito no consultório que prevenir é bem mais barato que tratar. Com certeza. Por isso que todo dentista bate sempre na mesma tecla, de que vocês têm que procurar o dentista pelo menos uma vez ao ano, mesmo que não esteja com nenhum sintoma, porque é muito comum a gente ver os pacientes indo ao consultório odontológico quando está com dor ou quando já perdeu um dente, mas o legal seria ir pelo menos uma vez ao ano, mesmo quando não tiver nenhum sintoma. Nesse envelhecimento, pode acontecer do nada o dente cair?
do nada, não. Existem alguns fatores que devem predispor talvez, o amolecimento desse dente ou um desgaste desse dente. Que pode estar lá nesse osso, né? Isso, exatamente. Que aí vão de fatores do organismo do paciente, como, por exemplo, o paciente diabético, ele tem uma predisposição maior, ele tem uma dificuldade de cicatrização, por exemplo. Muito bom. Essa hora da gente falar sobre esse assunto é muito importante, porque vai conscientizando as pessoas. Sim. Você que tem uma pessoa idosa em casa, você que tem um familiar, você mesmo que está chegando na terceira idade, está percebendo que está perdendo os dentes. Hoje a gente tem tantos bons profissionais no mercado. Dá para você realmente tentar corrigir, porque, além de tudo, é autoestima, né? É um dos fatores principais, sabe? São os fatores sociais, é o convívio social, é você ter autoconfiança para falar, confiança para mastigar. Exatamente, para as mulheres que são normalmente têm um autocuidado maior. A perda dentária, ela ocasiona muito a flacidez do rosto, que dá essa impressão de envelhecimento facial a longo prazo. Então, a gente tenta muito bater nessa tecla. Tá certo. Foi muito bom conversar com você e a gente lembrar, a alimentação, para a gente finalizar, também vai influenciar? Influencia, sim, com certeza. Então, por exemplo, a ingestão de água. A gente mora numa cidade muito quente, então ingerir água, pelo menos 2 litros de água por dia, influencia no nosso organismo por completo. Na saúde bucal não é diferente, né? A água, ela proporciona essa hidratação. Na nossa boca a gente tem a saliva, que tem função de proteção da nossa cavidade bucal. Então, pelo menos uma ingestão aí de 2 litros de água. Muito bom. Então, vamos trabalhar essa mastigação para que esse osso não vá embora e que você não perca esses dentes, né? Porque o dente envelhece. Exato. Não é mito. Não é verdade. É verdade. Né? Quero agradecer pela sua presença, Lízia. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, querer se aprofundar mais sobre o assunto, sobre essa questão do envelhecimento dos dentes, pode entrar em contato com você através do Instagram, né? Exatamente. Meu Instagram tá aqui na tela, também tem um WhatsApp, lá vai ter tudo direcionado para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição.